O programa Amazonas Diário do dia 9 de janeiro deste ano mostrou os gastos do governo do estado do Amazonas com transporte aéreo. Em apenas 2 anos de gestão do atual governo, a empresa pode chegar a faturar mais de 59,2 milhões, contrato esse que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Mostramos o quanto o estado paga por hora de voo de Manaus a São Paulo e também a Brasília. Mas o estado, que vai pagar 19,5 mil reais por hora de voo, comparando pela quantidade de horas, que é de aproximadamente 4 horas para ir e voltar de São Paulo, esse voo custará aos cofres públicos 156 mil reais por voo. Já o trecho Manaus-Brasília-Manaus, o trecho leva em média 2 horas e 40 de voo. Esse trecho, pelo valor pago à empresa contratada pelo governo, o estado pagará 78 mil reais por voo. Mesmo com as denúncias anunciadas, o governo do estado, na última sexta-feira, homologou o pregão eletrônico, o contrato com a empresa Rico Táxi Aéreo, no valor de 19,5 mil reais por hora de voo, que foi publicado no Diário Oficial do Estado. Serão 9,3 milhões por 480 horas de voo. O valor será pago pelo serviço de fretamento de aeronaves, especializada na prestação de serviço de transporte aéreo de pessoal ou carga, em aeronave tipo jato executivo bimotor turbofan, com a capacidade para 8 passageiros e 2 tripulantes, com combustível, piloto, tripulantes para transporte estadual, interestadual e internacional, categoria TPX, conforme o projeto básico. A história do governo de Wilson Lima com a empresa Rico Táxi Aéreo iniciou no começo da sua gestão. A denúncia foi revelada nos telejornais nacionalmente. Foram mais de 7 milhões de reais repassados à empresa. Um dia após assumir o comando do estado, o governo ordenou o primeiro pagamento à empresa, 1 milhão de reais por serviços prestados em 2017. E mesmo com o contrato vencido em julho do ano passado, continuou a receber os serviços e a pagar à empresa mais 3,7 milhões por 10 voos. E ainda, por 2 vezes, alugou um jato de luxo com capacidade para 8 pessoas. Pagou quase 700 mil reais. Como já não é novidade o Estado contratar empresas investigadas, firmou novamente mais um contrato com a empresa, que foi alvo da Operação Lava Jato. A Rico Táxi Aéreo foi citada em delações premiadas. Em uma breve pesquisa, com o valor que o governo vai gastar com o aluguel de jatinho, daria para adquirir, com esse recurso público, 13 usinas de oxigênio, onde cada uma sairia pelo valor de 700 mil reais. As restrições impostas pelo governo no último sábado para evitar a proliferação da Covid-19 em Manaus, onde o trabalhador autônomo, o pequeno empresário, ficou impossibilitado de ganhar o pão de cada dia. Com os 9,3 milhões, o Estado poderia auxiliar, neste período de pandemia, 15.500 famílias com o auxílio de R$ 600 reais. O deputado Wilker Barreto, em seu pronunciamento em uma sessão extraordinária na Assembleia Legislativa do Amazonas nesta manhã, disse que iria protocolar um pedido para o cancelamento do contrato de 9,3 milhões com a empresa de táxi aéreo. Delegado Péricles e eu, deputado Dermilson, já estamos ingressando ainda hoje com medida cautelar pedindo a suspensão do pregão do jatinho. Está aberto para qualquer deputado Álvaro, que queira assinar junto. Nós estamos falando de 9 milhões e 600, que é o popular 13 usinas de oxigênio de 700 mil reais. E a cada 4, uma é de graça lá de Recife. Vamos entrar hoje, porque o governador Wilson Lima tem que assumir, fazer o exemplo do governador Casagrande, que usa avião de carreira. A medida cautelar foi representada e ingressada pelo deputado Wilker Barreto e Dernilson Chagas contra o governo do estado do Amazonas, na pessoa de Wilson Lima, e também contra o secretário-chefe da Casa Militar, Fabiano Bó, sob indícios de atos de improbidade administrativa, e expõe os seguintes fatos: a contratação de aeronave no valor de 9,3 milhões, os valores das viagens, e destaca o custo dos voos de Manaus a São Paulo e de volta, que custa aos cofres públicos R$ 156 mil reais. Valor esse 50 vezes maior
que uma passagem em voo comercial. E relembra que no dia 31 de março de 2020, o governo estadual decretou o plano de contingenciamento de gastos na administração direta e indireta, com o objetivo de reduzir os gastos da pandemia, onde diz que fica vedado a realização ou contratação de novos serviços que resultem no aumento de gastos, a não ser aqueles relacionados ao enfrentamento do coronavírus. E reitera, destacando que o repasse de 9,3 milhões condiz com uma ilegitimidade de despesa. É uma ofensa ao artigo 1, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante dos fatos, pede a suspensão do pagamento de 9,3 milhões na contratação de jatinho. E no Twitter do governador, ele publicou que fique claro sobre o processo de contratação de aeronave para o governo do Amazonas, realizado pela Casa Militar, não assinei e nem assinarei este contrato. E o processo será revisto após a pandemia.